O Santo Evangelho segundo São João, capítulo 8. A mulher adúltera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós não está em pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Discurso de Jesus sobre a sua missão. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós ir. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis,
em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que
És samaritano, e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Há quem a busca e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te faz tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes a Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Capítulo 9. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito isso. Cuspiu na terra, com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então,
Alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via, e perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: Sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade? Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: Dá glórias a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vô-lo disse, e não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca ouviu que algum abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Creres tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos?
Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas ou aprisco, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Dos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos diziam: tem demônio e está fora de si. Porque o ouves? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? A festa da dedicação. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo,
dizendo-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vô-lo tenho dito, e não o credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas precedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejareis? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim, e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos, e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Maria e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeçará, porque vê a luz deste mundo. Mas, se alguém andar de noite, tropeçará, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro
o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo? Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Maria e a Marta acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Credes tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus
levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Os fariseus formam conselho para matar Jesus, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: Que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? E se deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali andava com seus discípulos, e estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá à festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Capítulo 12. Maria unge com unguento os pés de Jesus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres,
mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse Jesus: Deixa-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. E os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitas? Eis que todos vão após ele. Alguns gregos desejam ver a Jesus. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me nesta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Glória a Deus. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso
o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte haveria de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse, o Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, e se convertam e os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para o salvar. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo-o como o Pai mo tem dito. Capítulo 13. Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim?
Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado necessita lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso, disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis que vos tenho feito? Que me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, e se as fizerdes, não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus prediz que Judas o há de trair. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreenderam a que propósito lhe dissera isso, porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tornado o bocado, saiu logo, e era já noite. As últimas instruções de Jesus aos discípulos. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo
o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vô-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Glória a Deus, amados em Cristo. Nestes 6 capítulos do Evangelho segundo São João, vemos a doutrina de Jesus no cumprimento de sua missão. No versículo 7 do capítulo 8, vemos Jesus quando lhe levaram a mulher pega em adultério, mas ele, após escrever com o dedo na terra, levantou-se e perguntou a eles: Aquele que dentre vós não está em pecado, que atire a primeira pedra. Contudo, a começar dos velhos, um a um, retirou-se, sem atirar nenhuma pedra. Tendo Jesus visto que os acusadores da mulher tinham ido, declarou a ela: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O segredo da vida eterna é arrepender-se e, após seguir a Jesus, e não pecar mais, ou esforçar-se para não pecar mais. Pois a palavra diz em Tiago, no capítulo 4, Achegai-vos a Deus, e o diabo se afastará de vós. No verso 12, Jesus, falando da sua missão, declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E na sequência, respondendo aos fariseus e judeus e escribas que o acusavam de dar testemunho de si mesmo, ele disse: Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai somos um. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. E nos versos 28 a 30, Jesus esclarece: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E para nós hoje, o Espírito Santo é o nosso Consolador e aquele que nos ensina, pois Jesus, ainda em vida, declarou a seus discípulos: É necessário que eu vá para que o Consolador venha. E hoje ele habita em nós e entre nós. Tão somente aquele que crê no Filho e recebe-o como Senhor tem o consolo deste amado Espírito Santo. Como diz os versos 31 a 36. E Jesus dizendo: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Questionaram então, dizendo que eram filhos de Abraão e eram livres. Mas Jesus disse: quem comete pecado é servo do pecado. E se o Filho libertar, verdadeiramente seremos livres. No verso 37, Jesus declara aos escribas e fariseus que não creram nele, pois eles também declaravam que eram filhos de Abraão. Mas Jesus disse: se fosses filhos de Abraão, ouviriam a minha palavra, e também fariam as obras de Abraão. Mas tentam me matar, o que Abraão não fez. E a minha palavra não entra em vós, porque sois deste mundo. E no verso 44, Jesus fala abertamente quem é o pai daqueles que o rejeita. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Portanto, todo aquele que deseja satisfazer a carne é servo do pecado e do diabo. Porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. No verso 43, vemos o reforço de que Jesus disse: porque não entendeis a minha linguagem. Hoje ainda existem muitos que não entendem a linguagem de Jesus, porque preferem antes a carne do que buscar as coisas espirituais, pois as coisas espirituais são lá do alto e é a porta estreita declarada pelo Senhor Jesus. A maioria segue, portanto, o caminho largo ou mais fácil. No verso 47, Jesus afirma: quem é de Deus, escuta as minhas palavras, o que os nascidos da carne não escutam a palavra de Jesus. E no verso 51, Jesus declara que, em verdade, quem escuta a sua palavra nunca verá a morte. Nos versos 56 a 58, Jesus declara a unidade dele com o Pai, dizendo que Abraão, quando viu o dia de Jesus, alegrou-se muito, e que Jesus era antes que Abraão existisse. E no capítulo 9, versos 6 e 7, vemos Jesus curar aquele cego de nascença. Após ter cuspido na terra, com a saliva fez o lodo, untou os olhos dele e pediu para que ele fosse e lavasse no tanque de Siloé. O que, crendo, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Muitos tentam justificar o remédio em contrapartida da fé sobrenatural, querendo dizer que este lodo que Jesus untou os olhos era como um remédio. Mas vemos na sequência que Jesus pediu para ele lavar no tanque. O que foi que curou este cego? O lodo untado e passado nos seus olhos, ou a sua fé em obediência à palavra de Jesus e tendo ido ao tanque de Siloé, que significa o enviado, e após assim recebeu o milagre? Creio que pela fé recebeu o milagre, nem pelo lodo, nem pela água, mas pela fé. Vemos em Hebreus, capítulo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. E no verso 6 declara que sem fé é impossível agradar a Deus. No verso 28, após este cego retornar à visão, e declarou para os fariseus como foi curado,
Quando interrogavam mais uma vez a ele, ele disse: Por que me interrogais? Querem vós ser discípulo dele? O que repudiaram e declararam: Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Será? Não reconhecendo o Filho de Deus, como pode ser discípulo de Moisés? Nos versículos 38 e 39, Jesus, quando reencontrou o que havia sido curado e ter-se declarado a ele que ele era o Filho de Deus, o Messias, perguntou a ele: Crês tu no Filho de Deus? Ele disse: Sim, creio, e o adorou. Em seguida, Jesus declarou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. No capítulo 10, no versículo 10, na parte B, temos a missão de Jesus, que veio para dar a vida e dá-la em abundância. E na parte A missão do diabo, que veio para roubar, matar e destruir. No 11, Jesus declara que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E no versículo 16, Jesus declara que ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, muitas outras ovelhas que necessitam ser alcançadas, pois convinha a ele agregar estas ao seu rebanho, pois haverá um só rebanho e um só pastor, a união cristã, conforme declara Zacarias, capítulo 11, no verso 7, pois Deus declara ali a união das duas varas, a delicada chamada graça, representando os cristãos evangélicos e protestantes, e a laços ou união, representando os cristãos judeus messiânicos. No verso 18, Jesus declara que ele tem poder de dar a vida de si mesmo e que ninguém a tira dele, pois ele tem o poder de dar e o poder para tornar a tomá-la, pois aquele é um mandamento que ele recebeu do Pai. No verso 22, observamos que o inverno em Israel é na época da festa da dedicação. Com isso, podemos precisar a época do nascimento de Jesus, pois alguns estudiosos declaram que 25 de dezembro era inverno na Terra Santa. Pesquisemos então o calendário hebreu juntamente com o calendário romano para podermos entender este mistério do Criador. Em pesquisa à Bíblia de Estudo Pentecostal de 1995, edição Almeida, corrigida e revisada, atualizada, bem como em consulta na internet, constatei que esta festa ocorria no mês de Quisleu aos 25 dias, que é o 9º mês em Israel, que em nosso calendário romano corresponde de 10 a 18 de dezembro. Portanto, o nascimento do Senhor Jesus dificilmente terá ocorrido no dia 25 de dezembro, pois era inverno em Israel e os pastores estavam no campo pastoreando o rebanho, e no inverno não há pasto para estes. Nos versos 29 e 30, Jesus declara que o Pai deu a ele as ovelhas
que dão ouvido à sua voz, e ninguém pode arrebatá-las dele, nem da mão do seu Pai, pois Jesus e o Pai são um, como a declaração da Trindade em 1 João, capítulo 5, dos versos 6 a 9, com reflexão no verso 7, que diz que 3 são os testemunhos no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estes 3 são um, e três são as coisas que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. O Espírito, sim, e estas 3 coisas concordam num só Espírito. O Espírito simbolizando o Pai, a água simbolizando o Filho para o novo nascimento, e o sangue simbolizando aqueles que aceitam o Filho, passam pelo batismo do arrependimento e recebem o Espírito Santo, que para nós termos acesso somente por intermédio do Filho, que é nosso advogado e intercessor junto ao Pai, conforme descrição em 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. No capítulo 11, do verso 1 ao 45, vemos a ressurreição de Lázaro, e no verso 4, após terem avisado a Jesus que Lázaro estava muito doente, Jesus já conhecia o que iria acontecer com ele, e ele declarou: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória do Deus vivo, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Observemos que nos versículos 11 e 14, Jesus declara que Lázaro, o amigo deles, dormia, mas ele iria despertá-lo. Os discípulos, não entendendo, Jesus falou mais abertamente e disse que Lázaro havia morrido, mas haveria de ressuscitar. No verso 25, Jesus declara a Marta que, se ela crer, ela veria a glória de Deus, pois Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele não estará morto, mas viverá. Quando então, no verso 40, quando Jesus pediu para tirarem a pedra, Marta disse que já tinha 4 dias e cheirava mal, e ele afirmou: se creres, verás a glória de Deus. E tirando a pedra, Jesus ordenou, e o morto saiu para fora. E tudo isso aconteceu para que testificasse do Deus Pai que enviara o Senhor Jesus. No verso 35, vemos a descrição de que Jesus chorou, e os judeus admiraram, dizendo quanto este amava a Lázaro. E nos versos 46 a 57, vemos os fariseus formando conselhos para matar Jesus. E nos versos 51 e 52, eles declararam que era melhor que um morresse por todos pela nação, e mal sabiam que estavam profetizando o próprio destino do Senhor Jesus, que já estava descrito no livro dos profetas, pois o Messias deveria padecer para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos, como é o caso hoje da Igreja, que tem reunido os remanescentes de Jacó dentro das 2 casas,
evangélicos e protestantes e judeus messiânicos, formando o corpo de Cristo, que é o cristianismo. No capítulo 12, dos versos 1 a 9, vemos que Maria, irmã de Lázaro, ungiu a Jesus com um unguento, ungiu seus pés e secou-os com o seu cabelo. E dos versos 4 a 6, vemos Judas, o Iscariotes, o que o havia de traí-lo, questionar por que não vende este azeite e dar o dinheiro aos pobres. Mas a advertência no versículo 6, parte B, de que Judas Iscariotes declarou aquilo não pelo cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão. Ele tinha a bolsa como tesoureiro do Senhor Jesus e tirava parte do que lançavam nas ofertas. Dos versos 12 a 19, vemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E na declaração do verso 15, vemos: "Não temas, ó filha de Sião", aqui na simbologia da igreja, o corpo de Cristo. Porque eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Dos versos 20 a 50, vemos a colocação de que os gregos desejavam ver a Jesus, no que, no verso 27, ele declarou: "Pai, salva-me dessa hora, porque minha alma está perturbada." Então, o Pai, que já o glorificava, declarou do céu entre as nuvens: "Eu já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei." E muitos da multidão que ali estava presente acharam que fosse um anjo que falou do céu, e outros achando que era trovão. E Jesus declarou: "Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós, todo aquele que crê no Filho de Deus, em Jesus Cristo." E dos versos 37 a 41, vemos a declaração do profeta Isaías, que falou em parábolas acerca da vinda do Messias, o que vemos também em Malaquias capítulo 3, verso 2, acerca de: "Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor?" E no verso 40, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Pois o povo era rebelde, e a alma de Deus se angustiava por isso. No verso 43, Jesus, declarando acerca dos fariseus, disse que os sacerdotes, alguns deles criam, mas por causa dos fariseus, eles não o aceitaram e não o confessaram, pois temiam perder os cargos e serem expulsos da sinagoga, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. No verso 47 e 48, Jesus declara que se alguém ouvir as suas palavras e não crer, ele não julga, porque ele não veio para julgar, mas para salvar o mundo. E se alguém rejeita a ele e não recebe as suas palavras, já tem quem o julga, que é a palavra que ele tem pregado. Ou seja, a própria Bíblia é quem julga em nosso dia a dia, como também nos julgará no último dia. No verso 10 do capítulo 13, vemos a única colocação em que revela que os discípulos de Jesus já eram batizados, pois na cerimônia do lava-pés, Jesus, ao tentar lavar os pés de Pedro,
Aquele, estando recusando este gesto do Senhor, disse que não seria lavado. Mas Jesus, após declarar que se ele não lavasse os seus pés, ele não teria parte com Jesus, o que então declarou: lava-me não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Mas Jesus declarou: aquele que está lavado, ou seja, aquele que já passou pelo batismo do arrependimento, não necessita lavar senão os pés. Amados, por 1 ano e meio fiquei por entender um mistério da palavra do Senhor, que era o pecado contra o Espírito Santo, que somente entendi após me humilhar e aceitar o batismo do arrependimento. Pois eu dizia para comigo mesmo, após fazer vários cursos bíblicos por correspondência, eu dizia que não era necessário batizar, porque os discípulos não eram batizados. E alguns sinais que eu recebia pareciam ser os sinais do Espírito Santo, como o falar em línguas, quer na igreja ou quando estava internado num hospital em Uberlândia. Quando então, após eu passar pelo batismo do arrependimento, foi que passei a contemplar visões com o trono de Deus. Até então, após 5 anos e meio, visitando dezenas de denominações, num culto o pastor teve uma visão e mais 2 irmãs também tiveram visões semelhantes à do pastor, vendo o trono de Deus. Eu, contudo, estava quase contemplando aquela visão, mas algo que estava entre as nuvens me impediam de romper para contemplar a visão. Foi então que, após passar pelo batismo do arrependimento, que o Espírito Santo me consolou que aquela corrente simbolizava o terço das rezas que até então meus pais faziam, pois eu ainda era católico romano, mas após o Espírito Santo me alertar, eu preferi obedecer do que sacrificar, pois o pecado contra o Espírito Santo é a insistente recusa em obedecer à palavra de Deus. E Deus estava me incomodando muito acerca do batismo do arrependimento, tendo um dia, no meu trabalho, o Espírito Santo soprado e me perguntado: ei, você é mais importante que Jesus? E eu disse: não, Senhor, porque Jesus, mesmo sem ter pecado, se humilhou para te dar exemplo, e você não quer ouvir e seguir o seu exemplo? Amados, tive então o entendimento de que eu pecava contra o Espírito Santo com aquela recusa insistente de não passar pelo batismo do arrependimento. Após ter feito, tenho contemplado a glória de Deus, quer por visões ou pela presença do Espírito Santo. E observemos que o Espírito Santo deste Deus vivo inspirou a João, o discípulo amado, a escrever no verso 15 deste capítulo 13 o que Jesus declarou: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Não apenas o lavar os pés, como veremos a seguir, bem como o batismo do arrependimento, pois sabemos que Jesus não tinha pecados, mas se humilhou ao ponto de se arrepender e passar por aquele batismo para nos dar exemplo de segui-lo hoje. Portanto, o que algumas religiões ensinam de batizar crianças não é correto conforme a Escritura Sagrada, pois, para tomar esta decisão, é preciso
ter consciência do arrependimento de seus pecados, coisa que uma criança ou bebê não tem este completo discernimento. No verso 14, Jesus declara que, assim como ele fez, lavando os pés dos seus discípulos, os discípulos também deveriam fazer, lavando os pés uns dos outros, pois o discípulo não é maior do que o seu mestre, por isso ele fez aquele gesto para dar exemplo a eles. No verso 20, Jesus declara mais uma vez que se alguém receber a ele que é o enviado de Deus, recebe também todos aqueles que o Espírito Santo tem enviado a pregar o Evangelho do Reino da Graça e Glorioso. Por isso, quem recebe aquele que é enviado por ele, recebe a ele, e quem recebe a ele, recebe ao Pai que o enviou. Do versículo 31 até o capítulo 14, verso 31, vemos as últimas instruções do Senhor Jesus. E no verso 31, vemos a declaração de que Jesus, declarando que agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Vemos que a glória de Deus se manifestou em Jesus, tanto nos sinais e milagres que ele fazia, quanto no ponto marcante da sua própria ressurreição, pois ali venceu a morte para nos resgatar ao Pai, também nos ressuscitando no dia da sua volta secreta para levar a sua noiva para o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, enquanto os deixados para trás, aqueles que não creram na sua palavra, passarão pela segunda metade da 70ª semana de Daniel, ou a grande tribulação, com o derramar das 7 taças da ira do Deus vivo. E para evitarmos este acontecimento, obedeçamos à palavra do Senhor, pois Jesus ainda declara no verso 35 que nisto todos conhecerão que somos discípulos seus, em amando uns aos outros como ele amou a todos nós, dando-nos um novo mandamento de amor em unidade com o Pai, para que possamos ter a comunhão com todos. Nos versos 36 a 38, Jesus adverte a Pedro que, antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes. Shalom, Adonai, até breve.
Gostaria que nesse momento você se lembrasse de nações. E nesse momento você trouxesse ao seu coração vidas que você conhece, que são perdidas. Vidas que não têm Jesus ainda, que não têm salvação. Eu sei que você conhece. Eu quero que você traga agora no teu coração esse congresso, o congresso de missões. A palavra profética é pede e eu te darei a nação de esperança. E você tem que crer que o Senhor nessa noite entrega para a tua vida uma nação como herança para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado. Se não é uma nação, é uma vida, e essa vida é a tua nação. Creia, querido, o Senhor tem algo para a tua vida. Não se esqueça dos planos de Deus para você. Nós vamos declarar que chegou o tempo de Deus para as nações. Nesse mundo existe uma nação que precisa de salvação. E cada